Fala pessoal, bora para um assunto agora importante, mas não tanto assim, né, em termos de questões de prova, que são as drenagens profundas, a drenagem profunda ou subterrânea. Ela pode não ser importante tanto para a prova, mas tem sim muitas questões sobre isso, algumas questões sobre isso, e ela é muito importante para a saúde do meu pavimento como um todo. Já que nós percorremos aí drenagem de talvegs, drenagem superficial, drenagem de pavimento, chegou a hora da drenagem subterrânea ou chamada de drenagem profunda. Veja bem, a água que chega nas estradas, ela geralmente vem de duas partes. Ou ela escorre sobre a superfície do solo, né? E aí eu preciso drenar com as sarjetas, valetas, ou ela se infiltra. Na que chove sobre o solo, sobre a camada de revestimento, sobre os talos laterais, a gente pega a drenagem superficial, que dá conta dessa parte aqui que escorre sobre a superfície do solo, ou até sobre a superfície da plataforma. Isso aqui, então, drenagem superficial. Mas uma parte se infiltra. Essa parte que se infiltra, geralmente a gente coloca a drenagem de quê? Drenagem do pavimento, que são essas duas estruturas que nós já vimos. Acontece que tem uma terceira parte de água que vem de baixo. Essa que vem de baixo é que a gente chama, que forma a chamada franja capilar, quando nós estamos falando de quê? De lençóis muito superficiais, é que é a ascensão de água por capilaridade através desses lençóis. O material granular, essa água que ascende, é tão danosa quanto as que vêm ali da parte superior, né, que chovem lá na superfície. Nestes casos, então, para a gente eliminar esse problema das franjas capilares, eu preciso rebaixar o lençol freático, eu preciso de estruturas de drenagem que não deixem o lençol freático chegar até a minha estrutura do pavimento, né, e não causar danos. Por isso aqui, neste caso, é indiscutível que nós precisamos trabalhar para manter a profundidade do lençol freático a pelo menos 1,5 m a 2 metros do subleito. O que é o subleito da rodovia? É a base, é a fundação da rodovia. Eu chego lá, quero abrir uma estrada aqui. Aquele solo que eu tenho lá, que eu vou construir a minha estrutura do pavimento acima dele, aquele ali é o meu subleito. Então eu preciso manter a água distante, não é da camada de rolamento lá em cima, é do subleito. Então 1,5 m a 2 metros abaixo do subleito. Para daí sim eu tenho aquele subleito e a partir dali eu construo a minha plataforma, a minha estrutura toda do meu pavimento. Então aqui a drenagem superficial, desculpa, drenagem subterrânea ou profunda é muito importante. E aí nós vamos ver aqui drenagens, cada um desses 6 tipos de drenagem subterrânea ou profunda. Começa com os drenos profundos. Ao invés de o dreno para drenagem de pavimento, que é aquele dreno raso, longitudinal, o que eu tenho aqui são drenos profundos. Então a ideia é interceptar a água e rebaixar o lençol freático com um dreno que seja mais profundo. Olha, enquanto a água vem, infiltra aqui e vem por ascensão danificar o meu pavimento, quando eu crio dreno profundo, eu coleto essa água e a conduzo longitudinalmente até encontrar uma estrutura para ser lançada. Então aqui nós temos um impedimento dessa água atingir a parte estrutural do meu pavimento. Claro, tem que ficar mantido a 1,5 m a 2 metros de profundidade, que é o prazo, que é a distância que nós queremos manter dessa água para o meu subleito. Esse conjunto de captação aqui dos drenos profundos, ele é formado por três estruturas basicamente. O material filtrante, que é uma areia, um agregado britado, um geotêxtil ou algo que vai filtrar a água. Um material drenante, que é brita, cascalho grosso, lavado e etc., que vai drenar essa água. Então, primeiro eu filtro, dreno, e um condutor tubular, que vai o quê? Conduzir essa água. E aí ele pode ser um condutor de concreto, poroso ou perfurado, para a água ascender, né? Então ele tem que ser perfurado na parte superior e aqui uma meia cana na parte inferior. Pode ser cerâmico, pode ser de fibrocimento, plástico, enfim, até mesmo metálico esse condutor. Material filtrante, tem aqui ó, o filtro
desse nosso dreno. Depois eu tenho um material drenante, por onde a água vai percolar até atingir o meu tubo dreno, meu condutor tubular. Posso ter aqui, nos casos aqui, a parte superior, um selamento com argila, tá? Isso aqui a gente vê nas especificações de serviço, né, em alguns casos falando sobre esse selo de argila na superfície, embora não esteja no manual do DENIT. Então esses drenos profundos, qual a função do filtrante? Ora, permite o escoamento de água sem carregar finos, ele filtra, como se fosse um filtro mesmo, para evitar a comatação do dreno, para evitar que os finos entrem aqui e façam o que com esse material drenante? Entupa, perca a eficiência. Isso fode com a minha drenagem. Então, o filtrante é para evitar que os finos entram e poluam o meu material drenante, que é o que de fato pega essa água e leva até o meu condutor. Nestes casos é comum ter condutor, mas eu posso ter o que a gente chama de dreno cego. O que é o dreno cego? É só o material filtrante, depois um drenante, e ele vai conduzindo através só de um material granular drenante. Não tem ali um condutor específico. Por isso que ele fala que é cego. Tá vendo essa bolinha? É o olho. Tá bom? Esse aqui não é o cego. O cego não tem olho. Então, o que é um dreno profundo cego? Isso aqui não tem. Isso aqui é tudo material drenante. Então aqui eu tenho material filtrante, aqui o material drenante. Se for cego, não tem isso daqui. Só tem o material aqui drenante. Na verdade, aqui eu coloquei só material filtrante e tubo, né? É um caso contínuo. Descontínuo com material de proteção, material drenante, olha aqui, esse aqui é o mais comum, filtrante, depois o drenante, que traz a água até o meu condutor. Tem algumas seções, né, que a gente pode ver. Uma coisa importante, esses drenos subterrâneos, tá, profundos, devem ser implantados durante o acabamento da terraplanagem. Estou fazendo a terraplanagem, quando estou na fase de acabamento, eu já coloco eles, para depois não ter que abrir aquilo ali tudo de novo, né? Muito cuidado. E os drenos cegos poderão ser executados sob a forma de trincheira ou colchão. Então só tem uma valazinha, uma trincheira com material granular. Não tem aqui o meu condutor especificamente, ele é um dreno cego. Dreno espinha de peixe, destinado a drenar grandes áreas, ele pega uma área maior do pavimento, tá? Pode ser uma área pavimentada ou não, pode ser um terreno que ainda não seja pavimentado, mas que a gente vai fazer somente a estrutura de drenagem. Qual que é a característica? Espinha de peixe, né? Aqui nós temos o eixo longitudinal da rodovia, né? Aqui o meu grade, esse aqui é o meu eixo da rodovia, e a gente tem essa espinha de peixe, essa estrutura, que joga para onde? Para os drenos aqui, né? Longitudinais, e os drenos longitudinais estão aqui na lateral, dando continuidade a essa drenagem. Beleza? Quando que eu posso utilizar isso? Quando os drenos longitudinais sozinhos não forem suficientes para drenar, quando o lençol freático estiver muito próximo da superfície, ou quando a gente tiver um aterro impermeável aqui por cima. Então eu preciso drenar essa região por baixo. Drenagem profunda no estilo espinha de peixe, que depois acessa os drenos longitudinais profundos que estão na lateral. Já drena uma área muito maior, concorda? Muito maior do que o dreno longitudinal somente. Dreno espinha de peixe drena uma área maior. E depois eu tenho ainda o colchão drenante. Esse drena praticamente tudo. Na verdade é uma camada que é espessa e profunda. O que acontece? Tem a camada drenante lá no pavimento. Vamos ver se eu acho aqui para você ver. Opa, tá aqui. Drenagem do pavimento, tem uma camada drenante. Logo abaixo do revestimento. Então aqui tem um revestimento e aqui a gente tem uma camada granular drenante. Eu estou falando aqui agora de colchão drenante, estou falando de uma estrutura mais robusta. Estou falando aqui agora de uma camada profunda, mais estruturada, que vai drenar essa água quando eu tenho volumes muito grandes. Então o objetivo da camada drenante, aqui desse colchão drenante, é drenar aquelas águas ali do corpo estradal em que o volume não possa ser drenado por espinha de peixe. E claro, é a água, neste caso do colchão drenante, que vem de baixo para cima. E no caso lá do dreno, da camada drenante, é a água que infiltra no pavimento. Então uma coisa é a drenagem do pavimento, outra coisa é a drenagem profunda ou subterrânea. Tá ok? Então essa estrutura mais robusta e ela vai
jogar a água para onde? Mais uma vez, para o dreno longitudinal, e ele sim vai levar longitudinalmente este nosso material, tá? A gente tem alguns casos aqui onde eles são utilizados, mas o objetivo é uma drenagem de uma área maior, tá? E depois, por penúltima estrutura, na verdade, ou é a última, deixa eu me ver. Não, faltam mais 3. São os drenos subhorizontais ou profundo. Aqui já não é nem a drenagem mais do pavimento. O dreno subhorizontal profundo é uma drenagem que é feita nos taludes, tá? A gente fala geralmente aqui que a gente precisa drenar as estruturas de obras, né? Muros de arrimo. Então a gente coloca esses drenos inclinados, né? Por isso subhorizontais, profundos, porque eles penetram nas estruturas aqui dos nossos taludes, tá? Para fazer a drenagem. Aí fica aquele barbacã aqui, tem alguns lugares que chamam de outro nome, agora até me fugiu o nome que aqui em São Paulo eles chamam, mas não é barbacã, esse tubo que fica aqui. Mas basicamente o quê? Prevenção e correção de escorregamentos de taludes, né? Através disso eu rebaixo o lençol freático, o nível d'água, na verdade. Olha o nível d'água sem dreno aqui. Ficava todo acumulado na beirada do talude. Penetrei alguns drenos, eu já estou jogando a água muito mais rápido para o dreno e depois escoando aqui, lógico, eu tenho uma sarjeta que drena essa água superficial que aparece por aqui. Tá ok? Isso vai aliviar o quê? As estruturas, ele alivia a pressão nos poros do solo e a gente tem aí estruturas mais longevas, tá bom? Mais importante que o alívio de pressão é a mudança na direção do fluxo d'água, orientando a percolação para uma direção que contribui para o aumento da estabilidade. Então eu estou tirando essa água de lá e levando ela para uma nova direção, para uma nova estrutura, e aí sim ela vai ser captada e lançada ali na sarjeta ou em alguma outra estrutura. Maravilha? Temos aqui só umas ilustrações que o próprio manual do DENIT traz. A gente vê aqui a saída do dreno aqui, geralmente a gente chama de barbacã. Valetões laterais, penúltima estrutura agora. Esses valetões laterais, qual é a diferença desses valetões laterais para quando a gente fala de simplesmente sarjeta de corte? Olha, aqui eu tenho um corte, talude de corte, poderia ter aqui o quê? Uma sarjeta de corte que drena a água desse talude e drena a água do pavimento aqui. Poderia ser, só que neste caso é um valetão porque ele é mais profundo e ele vai pegar também água onde? Que vem de baixo para cima e não a água que chove na superfície. A diferença é essa, tá? Só que é uma estrutura mais robusta, uma estrutura maior, tá? Do que o talude de corte. Então, formados a partir do bordo, sendo este valetão constituído de um lado pelo acostamento, do outro pelo próprio talude de corte. Processo designado falso aterro. Muito cuidado porque essa estrada, geralmente, ela vai ficar o quê? Com um acostamento reduzido, perigoso, muitas vezes carros caem desses valetões aqui e dão um baita problema. Só que os valetões laterais, olha, com a região mais planas, eles vão ter a função dupla. Sem dificuldade, visto que pode trabalhar como sarjeta, que é o que eu te falei, sarjeta de corte, e dreno profundo ao mesmo tempo. Então aqui é uma sarjeta de corte mais funda, digamos assim, para pegar não só a água que chove superficialmente, como a água que ascende da franja capilar. E agora, por último, a última estrutura de dreno profundo são os drenos verticais de areia. Esses drenos verticais é uma situação bem peculiar. Veja, eu tenho um solo com um material argiloso, um material que possui baixa permeabilidade. E o que eu faço? Eu vou executar furos verticais penetrando nesse solo. Esse solo ele é muito compressível, mas não permite drenagem. Ele tem baixa permeabilidade. Quando eu instalo esses cilindros de areia, com material bom, de boa graduação, que é uma camada que drena muito bem, e eu faço esse aterro para a estrutura do pavimento, o que acontece? Isso pressiona esse solo, essa água que estava aqui, ela acessa esses drenos, sobe, porque nós estamos colocando peso, né? Então essa água vai subir e ser drenada
lateralmente. Então aqui eu estou tirando água deste meu solo, né, reduzindo a poropressão, a pressão neutra, para que eu aumente o quê? A tensão efetiva. Se a gente lembrar que a tensão total é a tensão efetiva mais a poropressão, e o que importa para a gente em termos de adensamento é a tensão efetiva, eu tinha uma tensão total, parte absorvida pelo solo, parte absorvida pela água, porque a gente tem um nível d'água elevado. Agora o que eu quero fazer? Drenar essa estrutura, drenar essa água, para que essa plataforma, que esse aterro ceda. E o objetivo é esse, é reduzir o tempo de drenagem, acelerando o quê? Os recalques, o processo de adensamento. E adensando, consequentemente, eu já melhoro a resistência ao cisalhamento. Aumento ali a pressão, né, tensão efetiva da minha estrutura, dessa forma, apressando o processo de adensamento, e aí depois que eu faço a obra, o que eu vou gerar com isso? Uma diminuição do recalque pós-construção. Entenderam? Aqui, então a gente só faltou destacar que isso aqui é uma camada argilosa, de baixa permeabilidade, que teria problemas de drenagem. Se fosse uma arenosa, quando eu fizesse meu aterro, à medida que eu fosse construindo essa água da areia, já ia sendo drenada naturalmente, porque é um material que filtra e que conduz muito bem, né, a água. Agora, se for um material argiloso, não, aí eu preciso criar essas estruturas que são drenos verticais de areia. Tem outras opções também de dreno, inclusive tem a opção de arrancar toda essa camada fora e fazer uma camada granular ideal. Porém, nem sempre isso vale a pena, tá bom? Nem sempre isso é uma solução boa. Mas existem, em alguns casos, é feito isso. Já que a gente tem aqui o meu subleito, a gente precisa ter de 1,5 metro a 2 metros de distância desse lençol freático até o subleito. Então, às vezes eu coloco aqui, faço uma outra obra de drenagem, substituo esse material aqui por um material não tão compressível e que pode fazer até uma impermeabilização, removendo esse solo. Mas, neste caso aqui, eu quero tentar liberar e adensar esse processo o mais rápido possível para evitar danos à estrutura depois de construída, tá bom? Resolvendo algumas questões. Para a drenagem de vias, são implantados dispositivos para controle de águas superficiais e subsuperficiais e profundas. Nos trechos de terraplanagem em corte, é comum a instalação de dispositivos de drenagem, com o objetivo de coletar as águas do lençol freático. Que dispositivo é esse? Dreno longitudinal profundo, tá? Dispositivo de drenagem com o objetivo de coletar água do lençol freático. Sarjeta não é, dreno raso não é, valeta não é, bueiro de grade não é. O único que tem opção aqui de drenagem profunda acaba sendo letra D. Sobre a drenagem de pavimentos, assinale a alternativa incorreta. Em uma rodovia, as águas podem chegar por escoamento superficial ou por infiltração. Sim, não está errado. Também pode ser por ascensão, mas não está errado. A camada drenante de um revestimento, seja ele asfáltico ou de concreto, normalmente é constituída de material granular, com granulometria adequada, localizada abaixo do revestimento. Camada drenante, lá na drenagem de pavimentos. A finalidade é drenar as águas infiltradas para fora da pista. Maravilha, certo. Os dissipadores de energia têm o objetivo de dissipar a energia do fluxo d'água, reduzindo sua velocidade, podendo ser durante o escoamento ou no deságue para o terreno natural. Maravilha, pode ser aquele contínuo ou localizado. Os drenos profundos têm como objetivo principal interceptar o fluxo de água subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo de atingir o subleito. Maravilha, os profundos é água de baixo para cima. Os drenos espinha de peixe são destinados à drenagem de pequenas áreas, podendo ser pavimentadas ou não. Na verdade, grandes áreas, né? Só perde para o colchão drenante. Mas são áreas maiores onde só os drenos profundos, longitudinais profundos, não dariam conta. O manual de drenagem do DENIT prevê estrutura de drenagem de diversos tipos, de transposição de talvegs, superficial, do pavimento, profunda e de travessia urbana. Um exemplo de drenagem profunda ou subterrânea usado em conjunto com bermas estabilizadoras, com o objetivo de facilitar o pré-adensamento dos solos moles, cuja remoção do corpo estradal seria economicamente inviável, é o emprego de drenos verticais de areia. Substituir o solo seria prejudicial, então eu acelero o processo de adensamento através desses drenos.
Durante a construção de uma estrada, caso a camada do subleito seja atingida por um lençol freático, será recomendada a utilização de drenos subterrâneos, drenos profundos, ou a execução de uma camada drenante de areia e brita, de modo a interceptar e promover o fluxo d'água do subsolo, protegendo assim as demais camadas do pavimento. Sim, maravilha, corretíssimo. Dreno cego, cujas camadas filtrantes devem ser constituídas por geotêxtil, tecido e duto de PVC, e duto condutor de PVC, tá errado, né? Devem ser instalados e coletados. Não tem duto. O cego não tem essa bolinha. O cego é só isso. Camada filtrante, camada filtrante e camada drenante aqui. E pronto. Não tem tubo. Dreno cego é desprovido de condutores tubulares, tá? No processo de instalação de drenos subterrâneos, conforme especificação em projeto, drenos cegos podem ser executados sob a forma de trincheira ou colchão, certo? Sendo sua implantação realizada durante o acabamento de terraplanagem, certo também. Essas estruturas aqui de drenos subterrâneos são feitas durante a fase de acabamento da terraplanagem. Analise as afirmativas abaixo em relação à drenagem. 1. Dissipadores de energia são dispositivos que têm função de reduzir a energia dos fluxos d'água, concentrados por outros dispositivos de drenagem, promovendo a redução de velocidade de escoamento, minimizando efeitos erosivos quando da disposição final junto ao terreno natural. Exato, para essa água não sair arrancando tudo e erodindo tudo que vê pela frente na hora que eu lanço ela no terreno natural. Maravilha. Dreno cego é aquele executado somente com tubos, sem material interno. Claro que não, falso. Não tem tubos. Valeta de proteção de corte, também denominada valeta de coroamento. Então veja, a valeta de proteção de corte está lá em cima do meu corte. Aqui tem uma sarjeta, aqui tem um pavimento. Aqui é a valeta de proteção de corte. Também denominada valeta de coroamento, consiste em dispositivo destinado a interceptar e conduzir as águas precipitadas sobre as áreas adjacentes e que escoam a jusante dos cortes, visando impedir que essas atinjam o corpo estradal. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque valeta de corte, também denominada valeta de coramento, consiste em dispositivo destinado a interceptar e conduzir águas precipitadas sobre as áreas adjacentes que escoam a jusante dos cortes. Na verdade, é a água que está aqui, a montante dos cortes, antes do corte. Depois, já atingiu o corpo estradal. Por isso, falso. Muita sacanagem da banca, né, nessa questão. Então, a gente só fica com a alternativa A, que está correta. Vamos para a nossa última questão do IADES agora, no que se refere à execução de drenos subterrâneos, dispositivos que permitem captação, condução e deságue de águas que se infiltram em pavimentos ou que estão contidas no próprio maciço, assinale a alternativa correta. O material drenante pode ser constituído de geotêxtil não tecido ou de areia, que satisfaça a granulometria indicada no projeto, de modo a impedir que as partículas finas sejam conduzidas por via fluida e fiquem retidas nos vãos do material drenante. Opa, então o material aqui é filtrante, né? Que não deixa, que filtra as partículas finas de poluir o material drenante. Então aqui é filtrante. Com relação ao material filtrante, podem ser utilizados agregados naturais ou resultantes de britagem, tais como britas orgânicas e rocha-sã, areia, pedregulho, com permeabilidade satisfatória. Aqui é o drenante, né? Não é o filtrante, ficou invertido. Para a quantificação dos serviços de dreno com enchimento de material, deve-se usar o volume geométrico em metro cúbico de material lançado mecanicamente com retroescavadeira ou manualmente, a ser utilizado como enchimento e não descontar o volume do tubo. Aqui, na verdade, é uma parte mais de orçamento, né? Se o volume do tubo é significativo, eu não vou pagar isso. Então, eu tenho que, na verdade, descontar. E aqui está falando não descontar o volume do tubo. Portanto, tenho que descontar. Para a execução de dreno profundo, pode ser com ou sem selo de argila. Selo de argila é aquela camada de selamento em cima do meu dreno profundo. Tem aqui material filtrante, tem aqui o material drenante e tem aqui meu tubo condutor. Esse aqui é o selo que a gente viu, selagem de argila. Então aqui está correto. E por último, o dreno cego é constituído de cava, material de enchimento e condutores tubulares. Óbvio que não tem condutor em dreno cego. E assim a gente encerra
essa nossa aula de drenagem. Um grande abraço para vocês, espero que tenham aprendido e até a próxima. Sem vacilar, bora estudar!